Oi, galera, dando continuidade ao nosso projeto, estou aqui com o Lucas, que foi meu aluno no ensino médio, e ele vai contar um pouco da trajetória dele para vocês. Bom, gente, eu sou o Lucas Alexandre de Lima, sou tio do Miguel, filho da dona Ângela, neto da dona Áurea, nascido e criado no Lar Paraná, no Colégio Lar Paraná. Estudei a minha vida toda em escola pública, Na né? cidade de Na Campo cidade Mourão. aqui na cidade de Campo Mourão mesmo, Paraná, interior do Paraná. Estudei alguns anos, né? Já fui bolsista um ano no colégio particular, adventista. E aí, logo depois disso, eu fui para a rede pública e nunca mais saí da rede pública, né? Desde a minha ensino fundamental um todo, até a minha quarta série, da minha sexta série até o meu ensino médio, cursei em escola pública estadual e municipal. Tenho 24 anos, sou o primeiro da minha família a entrar na universidade, né? Eu estudo hoje, sou acadêmico de História na Unespar Campus de Campo Mourão, sou bissexual. É isso, eu acho. Lucas, conta pra gente qual a sua vivência, porque eu conheço você desde muito cedo no movimento estudantil. Como que foi essa trajetória? Como que você ingressou? Quais foram a, a sua necessidade de falar, de participar, de reivindicar? Eu sempre tive muitos problemas com a minha sexualidade, e por ser um menino negro e não se reconhecer enquanto negro, então eu era bicha preta, mas que não era bicha preta, né? Eu era o menino sem cor, o menino, né? Aquele menino que não é negro o suficiente, mas eu sempre fui viado, sempre fui afeminado, e isso foi uma coisa que sempre atravessou a minha vida. Eu conheci o movimento estudantil em 2013, através das mobilizações que começaram em São Paulo, pelo aumento da passagem, o gigante acordou e tudo mais, que ao mesmo tempo foi bom para o país, mas a gente foi aonde também, né, deu início a uma conservadora que a gente vive hoje no país e tudo mais. Participei daqueles atos que aconteceram em vários locais do país, né, principalmente em Camorão, e nesse mesmo ano, logo mais em 2014, eu participei da primeira conferência regional LGBT aqui de Campo Mourão. Foi onde eu conheci a Aline, conheci Jéssica e outras pessoas que já eram ligadas aos movimentos LGBTs estudantis. E a partir disso eu iniciei a militância, fui delegado, né, na conferência regional, fui para a conferência estadual ainda em 2014 e em 2015 representei a região da Concam na Conferência Nacional de Direitos Humanos e LGBTs em Brasília, né, e tudo mais. E daí, logo mais que eu voltei de lá, eu já comecei a ter uma atuação muito grande no movimento social na cidade, né? Comecei a minha descoberta, a minha desconstrução enquanto uma pessoa negra, comecei a me identificar, né, ter essa identificação, a ter contato com os estudos étnico-raciais, de gênero, e com as pautas do movimento estudantil, e ter esse contato com movimentos LGBTs do Brasil todo. E assim eu fui me consolidando. Em 2016, a gente ocupou as escolas no Paraná, né? Seguindo o exemplo do que aconteceu em 2015 no estado de São Paulo. A gente ocupou as escolas, foi a minha primeira atuação de verdade assim, no movimento estudantil, que quando a gente bateu de frente com o Estado. Eu ajudei a ocupar duas escolas estaduais aqui em Campo Mourão, e foram o Colégio Estadual Dom Bosco e o Colégio Estadual de Campo Mourão mesmo, aqui próximo ao Unespar, né? Colégio Central. E aí, logo após isso, eu já tinha um contato muito grande com a Frente pelo Transporte Público de Campo Mourão. A gente já havia feito enfrentamentos pelo transporte coletivo de qualidade na cidade. Já fazia, né, uma frente junto com outros estudantes secundaristas, junto à juventude às juventudes partidárias. Nunca me filiei, eu fui vinculado diretamente a essas frentes. Né, sempre fui um militante autônomo, independente, que estava ali unicamente por uma pauta estudantil, não por uma legenda partidária, né, e tudo mais. Inclusive, até hoje, eu me identifico como anarquista. E aí, a gente ocupou as escolas, fomos para Brasília contra a PEC do fim do mundo, a LP 746, que congelou os gastos de saúde, segurança pública e educação por 50 anos, está valendo até hoje essa PEC, essa LP. E daí a gente foi para Brasília, tivemos esse enfrentamento muito grande lá, uma violência muito forte da PM no último ato de aprovação dessa medida.
que infelizmente foi aprovada, né? E a gente vive isso até hoje, esses cortes. Em 2016 também eu ocupei a universidade pública do Espar, né, junto com os universitários que eu já conhecia daqui. E a partir disso eu fui intensificando a minha luta. Já, né, nesse momento eu já descobri que eu queria ser professor, né, queria trabalhar com educação. Entrei em 2018 no curso de História, onde eu fortaleci ainda mais a minha militância, mas agora no mundo acadêmico, né? Então, a partir daí, eu comecei a discutir, teoricamente, as questões étnico-raciais, as políticas afirmativas no país, o debate de gênero, né? Escola sem partido, e todo o movimento de reconstrução do conhecimento científico que já vem sendo feito há muitos anos no Brasil, não só no Brasil, no mundo, pelo movimento negro, pelo movimento LGBT, mas de ajudar na construção da teorização dessa luta, né? Nisso a gente cheguei hoje na 6ª edição do Seminário Afro-Resistência, né, que é um evento que a gente começou lá em 2019, e firme e forte aí. Hoje eu faço parte do Centro de Educação e Direitos Humanos da Universidade, também sou representante do Diretório Central dos Estudantes, né? E sempre tive muito esse compromisso com a educação, depois que eu entrei no movimento estudantil, e eu tenho essa noção de que eu sou neto e filho de mulheres analfabetas, de uma família que nunca teve acesso a tudo isso que eu tenho hoje, de poder estar aqui no ensino superior e tudo mais. E uma fala que o Delton, o professor Delton, né, professor doutor Delton Felipe, ele fala que a gente não representa os nossos sonhos, né? A gente representa os sonhos de muitos. Então, quando a gente está aqui, a gente tem a oportunidade de reconstruir tudo aquilo que eu, enquanto um adolescente, enquanto um aluno da escola pública, enquanto menina LGBT negra da periferia, eu não tive referências. E hoje eu posso ser referência, assim como vários outros colegas meus aqui da universidade, que continuam, né, aqui trazendo essa história, reconstruindo essa história, trazendo essa representatividade para que outras pessoas possam estar aqui hoje. Então é por isso, é pelos nossos, né? E você traz uma coisa muito forte de ancestralidade. Conta pra gente um pouco sobre essa sua vivência, a questão da memória na sua família. Como que você tem lidado com isso? E você sempre trouxe isso, né, com você? Nós, né, pessoas negras, homens, mulheres, crianças, jovens negros, a gente tem uma história atravessada, a gente tem uma história cortada, né? A gente tem uma história que é atravessada por um período de escravidão em que os nossos ancestrais foram escravizados. Então eu não conheço a minha bisavó, eu não conheço a minha tataravó, eu não sei quem veio antes da minha avó. Isso é muito importante para nós, não só para nós afro-brasileiros, mas para todo um pensamento mútuo mesmo, né? Eu sou porque nós somos. E como que eu vou ser se eu não sei quem foram eles? Sabe? Então, esse banzo, ele acompanha a gente nunca se sente suficiente, a gente acha que nunca é o suficiente e sempre falta alguma coisa. E foi no movimento negro que eu descobri essa ancestralidade. De acreditar, de ver na minha avó todos aqueles conhecimentos, tudo aquilo que ela morreu sem saber o que era negritude. A minha avó foi uma mulher que só percebeu que era negra no dia que eu falei para ela que ela era uma mulher negra e isso não era um problema. Sabe? E você tem noção de que idade que ela tinha? Isso foi com 60 anos de idade já. Minha avó faleceu com 66 anos. Isso, então a vida toda. E quando eu falei, eu lembro que antes disso eu falava para ela que o cabelo dela era bonito e ela não acreditava que o cabelo dela era bonito. Ela não se via bonita, sabe? Então a gente perceber que eu sentia aquilo quando ela era mais retinta que eu ainda. Então eu imagino o quanto ela não sofreu, como trabalhando como empregada doméstica a vida toda, né, como zeladora, sempre com serviço de limpeza, o quanto ela não sofreu por ser uma mulher negra. E é pior, porque ela não sabia o que ela sofria, ela não sabia que era racismo que ela estava passando. Né? Mas ainda assim ela trazia com ela esses conhecimentos africanos, o plantar, né? O coletivo, o família, isso é importante. Né? Ela não tinha esse pensamento ocidental, capitalista que a gente tem de bens.
Para ela não, para ela já tinha, já vinha é inato e eu aprendi isso com ela e percebi que isso é muito inato a nós pessoas negras, essa questão do coletivismo, né? Eu não fico preso nesse material, né? Tem muita coisa, tem tantas coisas mais importantes acontecendo, e os nossos são mais importantes que tudo o resto. Né? E esse aquilombar-se, ela aquilombava sem saber o que era aquilombamento. Ela não sabia o que era aquilombamento, mas ela já fazia isso, desde sempre. E isso ela me ensinou e eu só percebi. E é foda, assim, porque a gente só percebe quando a gente não tem mais, né? Eu só fui perceber tudo que eu aprendi com a minha avó de que ela faleceu. E quando ela faleceu, eu percebi que ela tinha transcendido através de mim, dos meus irmãos e da minha mãe. Né? Ela tinha passado todo esse conhecimento ancestral. Isso é ancestralidade. Ela nunca vai morrer, assim como a mãe dela não morreu. Assim como a bisavó dela não morreu. Né? A avó dela não morreu. Esse conhecimento ancestral que vai sendo passado, esse cuidado, esse coletivo, esse afeto, essa é a nossa ancestralidade. Nossa, verdade. E a gente teve um episódio que estivemos no centro, depois dessa experiência, nos gerou um arquivo. Conta pra gente qual foi a percepção, como que aconteceu, né? Eu posso dizer que nós sempre atravessamos a parede, sim, foi da professora, inclusive, né? Sempre nos demos muito bem, foi uma de física. Foi uma conexão muito imediata, né? Na época eu lembro que eu alisava o cabelo. Eu ainda perguntava, na época eu já estava no movimento negro, né? Quando você me deu aula. E eu lembro que eu perguntei pra você, por que você alisa o cabelo? E você falou que era porque você gostava, tipo, né? Eu ainda estava no processo de desconstrução meu, mas... Eu não lembro da minha resposta. Que você gostava do seu cabelo, você gostava de alisar, que você achava que combinava mais com você. E na época eu já sabia que isso era racismo internalizado, eu já sabia que era embranquecimento, eu já sabia disso, né? Você não. Verdade, demora um tempo, alisa mais dele no cabelo, né? Daí para mudar isso tudo, né? E no Sense, quando a gente teve essa experiência com os adolescentes no Sense, para quem não sabe, a gente, né, tem 70% da população carcerária hoje no Brasil é preta, né, é negra, e mais da metade dessa população é mulheres, são mulheres negras em estado de cárcere, né? E o Sense também tinha uma porcentagem negra. alta de meninos negros, eu lembro que no artigo que a gente usou para basear um pouco do estudo, para gerar o nosso artigo... As casas socioeducativas, principalmente, aqui em Camorão a gente não conseguiu esses dados concretos, né? Em São Paulo, mais de 117% das casas socioeducativas femininas são meninas negras encarceradas nas casas socioeducativas. E é claro que esses dados hoje estão muito desatualizados, né, devido a tudo que a gente tem vivido. E a pandemia agravou todo o problema, né? Inclusive, quando nós chegamos, eles estavam num processo de mudar algumas opressões, os protocolos, né? Os protocolos que eles tinham que... Cortar o cabelo. Era muito forte cortar o cabelo, né? Que é um apagamento, né? Quem queira que não, o apagamento tira esse passado do adolescente, eles estavam começando a perder aquela obrigação que eles tinham de andar com a mão para trás. Eu lembro que foi bem forte para nós o que eles faziam e o que era opressão, a gente chegar na sala e não ter porta não ter porta no banheiro. Então a gente foi observando que assim, é um centro de socioeducativo, né, para reintegrar esse estabelecimento. Ele obedece ao ECA, se garante direitos, né? Às vezes a gente ouve, eu sou a favor da diminuição da maioridade penal. Essa pessoa não sabe. Não sabe que é um centro socioeducativo, né? E foi louco porque a gente fez uma experiência, né, do jogo do privilégio, você lembra? Verdade. E isso foi que levou a nossa produção do artigo. Isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, que era a sensação de atravessar a parede, porque você fazia as perguntas e eu fiquei ao lado dos meninos. Né? Vamos contar para eles como que é o jogo do privilégio? Sim. Então, explica. É uma relação de privilégios que a partir do momento que você nasce, algumas pessoas têm acesso e outras não. Então, por exemplo, você ter pai e mãe casados, quer queira, quer não, é um privilégio. Você ter casa própria, você ter acesso à educação, você não ter uma casa
não ter que trabalhar muito jovem, muito exatamente, se preocupar com a alimentação. Então, são uma sofrer violência policial. Né? Exatamente. Então, são uma reunião de privilégios que quer queira, quer não, diferenciam as pessoas. E aí a gente foi fazer esse jogo do privilégio com os meninos. Né? A Cris fez a leitura e a gente, conforme você dava um passo, se aquela fala que você fizesse sentido na sua vida, você daria um passo para frente, caso contrário, daria um passo para trás. Se fosse positivo, né? Se fosse positivo. E se a afirmação fosse positiva, um passo para trás. E se você nunca tivesse passado por aquela situação, você dá um passo para frente. E aí eu lembro que um momento a gente estava, eu e os outros meninos, a gente estava na parede, assim. E a gente estava atravessando a parede, as perguntas não tinham acabado e a gente não tinha mais para onde ir dentro daquele espaço pequeno que é aquela sala, né, de socialização ali que o Senso oferece para a gente poder realizar nossas atividades. Quem já foi no centro socioeducativo sabe que os espaços eles são pequenos mesmo e tudo mais. Acho que isso é uma, né, a gente pode levar isso para outras casas socioeducativas do país. Essa estrutura de grades, né, de ser as paredes cinzas e tudo mais. E aí um dos meninos olhou para mim e falou bem assim: daqui a pouco a gente vai atravessar a parede. E esse foi, eu me arrepio, porque esse foi um momento muito um choque para mim, porque assim, por ser o primeiro da minha família estar no ensino superior, por ser um menino hoje que tem uma importância política, que tem uma representação política na cidade, que é conhecido, né, pela militância, eu nunca me coloquei na mesma condição que eles. Eu nunca achei que eu nunca me vi na mesma posição que outros meninos negros que eu. Porque eu estou num lugar social diferente. Eu tive acesso à educação, eu tive acesso à cultura, eu tive acesso a uma família que me incentivou a estudar. Né? Mas ao mesmo tempo, coisas paralelamente com trabalhar, estudar. Trabalhar desde cedo, desde meus 12 anos, trabalhar e tudo mais. Eu conscientemente nunca tinha me visto nesse lugar. Foi nesse momento que eu percebi que eu também tive problemas com drogas dentro da minha família. Eu também tive situação de violência. Era uma das perguntas, né? Alguém próximo de você já tinha sido preso? Ou já tinha sido usuário de drogas. É uma situação de vulnerabilidade. Pais separados também. Eu nem conheço meu pai. Essa é uma realidade de... Entendeu? Mais de 30 mil crianças no país não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Sabe? Então, e a maior parte dessas crianças, quando a gente vai ver, são crianças negras, são mães negras, né? E muita gente não percebe que é um privilégio. Que é um privilégio ter pais, e a diferença que isso faz, né? De ter, por exemplo, alguém da sua família já cursou ensino superior, e de perceber que eu era o único ali dentro daquela sala, daqueles outros meninos negros, que tinha, tipo, eu fui o primeiro da minha família, eu também nunca tive ninguém antes de mim que tivesse acesso à educação, que tivesse concluído o ensino médio, né? Isso também é privilégio. Teve que trabalhar desde cedo, não só eu, né? Escolaridade, como eu já disse, a escolaridade da família, a situação de violência policial e a situação de vergonha, que foi uma pergunta muito específica que eu nunca tinha parado para pensar, que os meus amigos brancos tinham vergonha de me apresentar para a família. Né? E aí uma pergunta que foi feita nesse momento, e aí, sabe, tipo, foi um tapa na minha cara, assim, eu começar a ter consciência de que como o racismo me atravessou. Como é muito fácil, né, por eu estar num lugar social diferente, eu não olhar para esses momentos, eu não olhar para esses detalhes. Daí foi o momento onde eu percebi que a negritude brasileira, os jovens brasileiros, negros e negras, eles estão todos na mesma faixa. E não importa se hoje eu estou aqui cursando uma faculdade de ensino superior, sou estagiário numa instituição de ensino superior, reconhecido em eventos, reconhecido, né, como pesquisador, como organizador de eventos que sou e tudo mais, e ainda assim ser seguido dentro do mercado. Sabe? E ainda assim a polícia me parar e eles me tratarem, eles só me mudam a forma como eles me tratam quando eles abrem minha bolsa e acham o crachá do Unespar. Que é uma coisa que eu sempre levo comigo, porque muda o momento em que eles acham o cartão da Unespar, eles perguntam: o que você faz na Unespar? E eu falo: eu sou estudante e estagiário. E a partir disso muda a forma como eles me tratam. Então eu não sou mais um negro indigente que eles poderiam bater e maltratar. Ter um ensino superior me faz com que eu tenha mais valor que aquele preto analfabeto que está lá na periferia sendo rendido pelo tráfico de drogas, né? Sendo rendido pela violência, pela falta de cultura. Fez eu perceber
que o acesso à educação mudou a minha vida. Que eu poderia hoje estar no tráfico de drogas, ou na prostituição, ou morto. Poderia ser um dos jovens negros mortos, entendeu? A cada 17 minutos, um jovem negro é assassinado no país. Então, eu poderia estar em todas essas estatísticas. Mas o acesso à educação e à cultura mudou a minha vida. E muita gente não entende o que é a cota. O que é a política afirmativa? E quando eu ingressei na Unespar, nós não tínhamos política de cota ainda. Né? Eu ajudei... Lembrando que cota não é só para gente preta, não. Tá? É estudante de escola pública. Política afirmativa é para pobre. Porque ele precisa ter acesso e não tem por questões socioeconômicas, né? Então, a Unespar hoje ela conta com um sistema de cotas, inclusive aproveitando aqui, o vestibular está com inscrições abertas. E a gente tem 50% das nossas vagas reservadas para estudantes negros, estudantes deficientes e estudantes vindos de escola pública, né? Que se formaram no ensino médio de escola pública. E eu participei da construção dessa política de cotas, né? Desde o seu início lá em 2016 até ser aprovada no ano que eu estava representante do centro de sede, né? Foi aprovada pelo Conselho Universitário em maio de 2018. O que é o SED? O SED é o Centro de Educação e Direitos Humanos aqui da Universidade, né? Hoje o SED está vinculado à Pró-Reitoria de Políticas Estudantis e Direitos Humanos da Unespar, recém-criada também, foi apresentado em março pela Reitoria, a criação do PED. A disciplina de recursos humanos. Sim, todos os cursos de licenciatura, eles podem ofertar a disciplina de Educação e Direitos Humanos, que é uma disciplina que foi colocada. No curso de História também, a coordenadora do SED, à época da alteração do PPC, Cláudia Priori, propôs também a ensino de História para as relações étnico-raciais dentro do curso de História também, que é uma disciplina que hoje vai... Então, assim, esse ano a gente completa 20 anos da política de cotas, né? Não, são 10 anos. 10 anos. São 10 anos, porque é a Lei 10.639. Legal. Já tem mais de 10 anos. Legal. Porque ela faz, o ano que vem ela faz 20 anos, né? Que foi uma lei importantíssima para mudar os currículos brasileiros e obrigar, né, o ensino para a história, cultura africana e afro-brasileira em sala de aula. E alterar a forma como os professores são formados. Né? A gente só vai ter, a partir de 2003, toda uma estrutura de educação que vai pensar na inclusão desses grupos que não eram incluídos até então. E você já lecionou? Eu já lecionei no programa institucional, no PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, né, por 18 meses. Eu fui bolsista, inclusive, um programa importantíssimo tanto para a formação inicial, né, dos licenciados dos cursos, quanto para a permanência dos estudantes mesmo, porque era uma bolsa de R$400 que me permitiu se manter no ensino superior até hoje. Então, foi onde eu tive a oportunidade de lecionar tanto direitos humanos, né, de fazer várias intervenções, tanto na área de história mesmo, do ensino de história, quanto de educação de direitos humanos, educação para as relações étnico-raciais, de poder presenciar e vivenciar a sala de aula e viver situações que eu vivi enquanto eu era aluno. Situações de racismo, por exemplo, situações de homofobia, alunos sofrendo homofobia em sala de aula, e de perceber que essa educação que eu tenho hoje no ensino superior, e essa formação social que eu tive, me permitiu atuar em sala de aula e garantir que esse tipo de coisa não continuasse a acontecer enquanto eu estava atuando em sala de aula. E o quão é importante o professor ter essa sensibilidade. E ter formação, porque a gente tem uma discussão muito presa ainda no ensino superior. Né? Muita pesquisa, a gente falar que não tem pesquisa produzida sobre, a gente tem muita pesquisa, mas e a praxis? Tem que levar isso para o chão da sala de aula, né? Então é por isso a importância da formação continuada de professores, né? Da participação do movimento político dos professores. A educação é um ato político, você escolhe o que você vai ensinar, como você vai ensinar. Independente de partido. Política, educação, políticas públicas, né? É política. Política pública. E a gente tem que lutar por elas, a gente tem que lutar por políticas públicas inclusivas. Desde o ensino, desde a rede básica lá, da educação infantil, como um aluno negro, né? Como aquele bebê negro, aquela criança negra é tratada lá no CMEI, até chegar ao ensino superior, a formação que esse profissional vai ter. Ela tem que ser inclusiva, ela precisa ser pensada de forma inclusiva, né? E garantir. E daí sempre pensar nessa luta de que não é por mim, é pelos que vão vir. É pelo meu sobrinho Miguel, é pelo meu irmão Edson, sabe?
pelos meus netos, pelos filhos dos meus sobrinhos, entendeu? Pelos filhos dos meus amigos, por todas aquelas crianças negras que eu vejo brincando na minha quebrada e que eles possam ter acesso à educação, que a violência não seja o único espetáculo que eles têm acesso. Ah, sim. Nossa, bem colocado. A questão da vulnerabilidade social. As pessoas não escolhem o crime, né? Elas são empurradas. É muito mais fácil a criança, né? Quem que você vai dar valor? Você vai dar valor para aquele pro traficante, o cara lá do comando da sua quebrada, que reforma um campinho, que faz festa para as crianças, entendeu? Então, falando que no dia das crianças vai lá e distribui brinquedo. Ou, tipo, é muito bom. Quem não quer ter um tênis de marca, camiseta de marca? Entendeu? Você não tem um mercado de trabalho inclusivo, programas de jovem aprendiz que realmente funcionem. Eu tive a sorte de começar no Jovem Aprendiz. Eu trabalhei, desde criança, eu sempre trabalhei ajudando minha mãe com limpando casa, carpindo quintal, lavando roupa. Mas eu tive acesso a trabalho registrado com 15 anos de idade, através de um programa Jovem Aprendiz. E isso também foi uma coisa que mudou a minha vida, né? Ter a oportunidade de comprar as minhas coisas, poder escolher o caminho que eu vou seguir. E concluindo a conversa do Sense, qual a conclusão que você tem daquela experiência, para além, né, da vivência que a gente teve, o quanto foi importante para aqueles meninos, né? Sim. A gente situar. Eles verem eu e você, dois negros universitários. Verdade. Quando, tipo, quando nas perguntas, alguém da sua família já cursou ensino superior? Ninguém. Então, e a forma como a gente também, né, adentrou aquele espaço, porque a gente ficou com eles no intervalo, né? A gente ficou com eles, a gente deu afeto, né? Para além da educação, da oficina que a gente levou para lá, a gente também falou da importância desse afeto, né? De se conectar com eles. É verdade. O afeto muda as pessoas. E tinha uns meninos mais novos, da qual a gente teve a experiência de fazer boneca Baiomi. Sim, e a carência, né, de afeto. E ele falando que ele queria dançar o cabelo dele, a gente super entendeu a necessidade, né, da expressão enquanto o cabelo para o menino. De identidade, de construção de identidade. De se ver pertencente. A importância do cabelo afro, né, para a construção de identidade. E ele saiu, e a gente não queria perder isso, inclusive a gente queria ir um outro dia para de repente fazer trança, para discutir a questão do cabelo, que o cabelo é bem identitário quando é para pessoas negras, né? A gente, desde que nasce, tem um conflito com o cabelo, às vezes ataque na escola, a gente sofre bullying, e a gente não entende, né? Quando você vai alisar, não é porque eu quero me aproximar do cabelo liso, é que eu quero negar aquilo que está comigo, né? Que mais? E aqui dentro da Unespar, você começou em que setor e depois você foi crescendo aí, e antes mesmo de você ser estagiário do departamento, você já mexia com várias coisas na universidade. Como é que foi o processo aqui dentro da... Eu entrei oficialmente em 2018, né? Em 2018 eu passei no vestibular e aí eu trabalhava no frigorífico, né? Trabalhava na JBS. E até a metade do meu semestre, inclusive, foi não conseguir passar em todas as disciplinas nesse momento por conta disso, né? Por conta de estar trabalhando no frigorífico. Eu trabalhava era câmara fria, sala de corte, pesadão, assim. Ainda carrego, né, problemas de ansiedade até hoje, por conta desse momento, desse período que eu trabalhei lá. E aí eu entrei, só consegui sair de lá quando entrei no PIBID. Foi o primeiro programa de bolsa que eu tive dentro da instituição, que me ajudou a sair de lá. E aí, nisso eu consegui passar em 2 disciplinas nesse primeiro ano. Fiquei no PIBID até o final de 2019. E aí fiquei sem bolsa nesse período, desenvolvendo pesquisa, né? Em 2019 teve um ano que eu vivi a licenciatura e pesquisa. Aí depois disso veio a pandemia, que me ajudou durante a pandemia a me manter. Foi uma bolsa permanência que a instituição também disponibilizou, né, através dos seus programas de permanência institucional, uma bolsa que é tirada verba dentro da própria instituição, porque nós não temos no estado do Paraná um programa de políticas públicas de permanência estudantil no ensino superior. Todos os programas são desenvolvidos pelas próprias instituições ou através de programas de pesquisa e de extensão, né, para conseguir fomento para a bolsa. E aí, nesse meio tempo, a minha avó faleceu em meio à pandemia, né, um pouquinho antes da pandemia ela faleceu,
Então, esses 2 últimos anos de pandemia foram bem difíceis para mim, ter que lidar com essa minha ancestralidade, que para mim tinha morrido, né? Até ter esse contato de novo, me reconectar com essa minha ancestralidade, passar por esse processo de luto e ainda assim me manter dentro do ensino superior. Acho que se eu não tivesse recebendo uma bolsa, eu teria me desvinculado da instituição como um todo durante esse período. Mas por ter a bolsa me obrigava a manter um vínculo. Então, continuei desenvolvendo pesquisa, organizando evento, né? Aí, logo que voltou para a ano letivo, eu entrei no programa, no PIBEX, né? Que nós temos o PIBEX e o PIBEX. Que é o NASC, o Núcleo de Atendimento Jurídico ao Cidadão. E fiquei bolsista até março desse ano. Aí entrei no estágio, hoje eu sou estagiário na divisão de extensão e pesquisa e pós-graduação, e extensão e cultura, e sigo tentando me formar, né, porque a gente precisa, né, felizmente, na verdade, a gente, para ser reconhecido como profissional, eu vou ter que ter um certificado, mas tudo que eu construí, todo esse tempo dentro da universidade, os artigos que eu construí, as publicações, os eventos, né, o trabalho de acolhimento que eu, junto ao movimento estudantil, não é só eu, né? Temos várias outras pessoas, temos Ali, Davis, Joab, Aline, estudantes que também são oriundos da periferia e que ajudaram na construção desse espaço para que mais pessoas possam permanecer aqui dentro. Muito bom, parabéns, Lucas, pela sua empreitada desde sempre. E agora vamos para as perguntas? Vamos. O que você me falaria sobre circularidade? A gente vai agora falar sobre os 10 valores civilizatórios afro-brasileiros, propriamente dito. Então, o primeiro que eu pergunto é circularidade. Circularidade é esse movimento ancestral, né? O circular. Não tem um fim, não tem um início. É circular. Tudo é cíclico, se repete. Então, hoje sou eu que estou aqui, e hoje eu estou aqui para que o outro possa vir depois de mim, e assim a gente vai seguindo, né? Sem hierarquização. Eu não sou melhor que você. Né? Até da perspectiva professor-aluno, é circular, é horizontal, né? Não é um está em cima, outro está embaixo, todos estamos lado a lado ali, nesse movimento que vai se repetindo, assim como a gente planta, germina, nasce, cresce, a gente colhe, e aí planta de novo, e esse é um movimento que está presente em tudo, né? Tudo nasce, vive e morre. Eu lembrei da hora fonótica, que você levou uma vez, né? Virou uma árvore lá em casa já. Olha, gente, para quem não conhece, o óleo fonótica é bastante rica em proteína, e o Lucas levou da minha casa e ele plantou e foi melhor que a minha. Vamos de Dona Áurea, eu dei. E religiosidade? Religiosidade, eu não tenho uma religião, né? Eu não sou cristão, não consigo, assim, pegar ao cristianismo, mas eu admiro muito a fé. Eu acho a fé uma coisa linda, sabe? Eu já vi tantas pessoas desejarem o bem através da fé, sabe? Eu já vi, e isso vale para tudo, tipo, ateus têm fé. Né? A fé ela é inerte à espécie humana. A gente tem que ter fé em alguma coisa, porque eu tenho que ter fé que amanhã vai ser melhor. Porque se eu não tiver fé que amanhã pode ser melhor para quem vai vir, por que eu estou lutando hoje? E como é importante a questão dos direitos humanos, né? A gente está num momento tão adverso no Brasil. E como isso é cristão, isso é religioso, né? Você acreditar que todo mundo tem direito a comer, todo mundo tem direito a ter acesso, que todo mundo tem direito à educação, todo mundo tem direito ao teto, né? Ao teto, à terra e ao trabalho. Foi sofrida a questão da não compra de vacina no Brasil, negacionismo, esse movimento conservador, retrógrado, né? De voltar, querer voltar para um anti-ciência, acreditando, idealizando um passado perfeito que nunca existiu, né? Hoje, em contexto de história, cada vez mais eu percebi esse passado perfeito nunca existiu. Hoje a gente vive uma sociedade muito melhor do que aquela sociedade que a minha avó foi criada. Né? Porque hoje eu posso denunciar homofobia, hoje eu posso denunciar racismo, hoje eu tenho meios de buscar direitos, né? E aí a gente vê um movimento de regressão em que todos esses direitos conquistados vão sendo derrubados, destruídos um a um.
e ataques à educação, a Paulo Freire, e você pode perceber que muita gente que ataca nem sabe do que está falando. Sim, não sabe que é a teoria da libertação, né? Que é dentro das pastorais, isso, né, voltando para a religião, isso era muito bonito, o que as pastorais fizeram. Né? A pastoral da criança, a pastoral da juventude. Não era um movimento de assédio, não era um movimento de alienação. Exato. Eram entidades, eram instituições fundadas, vinculadas à Igreja Católica, sim, mas que faziam um papel social dentro da Igreja. Né? E direito humano, direitos humanos, e esse papel social estão cristãos. E a gente vê isso, a galera fala do sacrifício animal, né, nos rituais de candomblé e tudo mais. E esses dias eu estava vendo um vídeo de uma mãe de santo que ela falava exatamente isso. Como que eu vou colocar 200 pessoas dentro de um barracão, essas 200 pessoas, 50 têm condições socioeconômicas de se manter? Então esse negócio de abate de aves para colocar em encruzilhada, isso é pura ignorância, entendeu? O ebó, né, a oferenda, aquele frango, ele é para alimentar aquelas pessoas. Entende? Verdade. Isso também é social e coletivo. Muito forte no Brasil, né? Porque a gente acha muito lindo matar o peru no Natal, mas o frango, que é morto para Exu, sabe, é um absurdo. É verdade. E é um ataque assim, a pessoa não sabe ao que está atacando. Na verdade, vem desse racismo, né? Essa prévia de demonificação, foi, né? Inclusive do Exu. De não acreditar que, por exemplo, que São Jorge, por exemplo, é o Gu. Verdade. Né? Santa Bárbara, Iemanjá. Vários Santa Clara e Iemanjá, se eu não me engano. Santa Bárbara, Santa Clara e São Jorge são santos católicos, santos cristãos, que remetem a esse sincretismo religioso. Né? É uma forma dos orixás serem mais aceitos. E em todas as religiões você tem coisas em comum, né? Um Deus maior, uma entidade maior, uma menor. A diferença assim, que eu gosto, assim, do cristianismo para essas outras religiões é a questão do masculino, né? O cristianismo é a única religião que a gente, uma das únicas religiões que a gente vai ver que não tem deusa, não tem o feminino, tudo se resume ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? A construção do cristianismo seja um patriarcado do homem, ele, né? A imagem e semelhança do homem, não é a imagem e semelhança da mulher. Então, trazer isso, de como isso fundamenta na sociedade. A gente não está falando mais sobre crença, a gente está falando sobre controle social, sobre poder. Né? E não é à toa que hoje nós temos uma sociedade tão patriarcal e machista, que os índices de violência contra mulheres são altíssimos, e desde sempre, porque a gente foi embasado por uma religião que tem a figura do homem como centro. E quanto à corporeidade? A gente vive uma sociedade ansiosa pra caramba, né? Cada vez mais. A gente está em setembro, né? Setembro amarelo. Precisou criar um mês de prevenção ao suicídio, né? De cuidado com a saúde mental, porque a gente vive uma sociedade cada vez mais acelerada, que não vive o corpo, né? Vive a imagem. Verdade. A gente não trabalha mais com prevenção, a gente trabalha com causa, com a consequência. Depois que a gente está no estado crítico que a gente quer tratar, né? E esse do conhecimento africano, cara, a minha avó, ela tinha isso. E é lindo porque isso atravessa, ela nem sabia. Eu gosto de sempre atenção. A minha avó não sabia que o que ela fazia era africanidade, que era negritude. Ela não tinha essa consciência de que aquilo que ela me ensinava era isso, né? Mas o meu corpo é político, entendeu? E eu preciso sentir o meu corpo. Eu preciso aprender a ver o meu corpo, a pensar o meu corpo. Não é à toa, você vai ver na maioria das religiões africanas tem um trabalho com a tinta, né? O cuidado com o cabelo, né? O momento de trançar, sabe? É um momento, esse momento de afeto, de troca, de carinho, de eu pegar em você, de eu mostrar para você esse afeto. A gente não vive mais isso. E a gente tem uma sociedade muito imediatista. E de como a gente se esquece do corpo. A gente, né, a ansiedade é esse excesso de... A gente está tão lá que a gente não consegue estar aqui.
quantas pessoas são privadas do tratamento, caso você tenha contato com a terra. problema, Hoje, né? aqui estávamos na reunião do Conselho Municipal de Promoção à Igualdade Racial, pensando nesse Setembro Amarelo, né, de levar. Foi o que eu pensei nessa proposta que o Emicida traz no álbum audiovisual dele, Amarelo, que é o ato de plantar, né? Ele é o plantar, o colher, o regar, o cultivar, isso é lindo. E de esse contato com a terra, de sentir, sabe? Plantar e sentir. Minha avó mexeu com terra a vida toda, sabe? De observar as coisas acontecendo, sabe? A gente não observa a lua, a gente não observa mais o sol nascendo, o sol se pondo, entendeu? A gente bebe água por sede, a gente não presta mais atenção naquela água entrando no nosso corpo. E atualmente você está na dança contemporânea. Na dança contemporânea. Conta pra gente como foi essa experiência. Gente, eu também faço, fazendo professora, só que nós estamos em horários diferentes. Eu já te convenci, eu já falei para você pro nosso horário. Estamos em 3 homens, precisamos de uma mulher lá. A dança contemporânea ela é essa presentificação, né? O sentir o corpo. Né? Dança contemporânea, mas eu estou morrendo. Minha primeira aula foi na sexta. Eu já havia feito dança contemporânea antes no projeto que a gente construiu aqui no Unespar, também deu sede. Né? Só que não era nada profissional, era, né, voluntário. Uma amiga nossa da Couto, que ela fazia dança e aí ela trazia pra gente o que ela aprendia lá. Essa presentificação de sentir a respiração entrando e saindo, sentir o meu corpo indo para o lado. Né? Então, uma das primeiras atividades que a gente fez na aula foi pegar uma bolinha daquela de tênis e passar o corpo, sentir o corpo, massagear o corpo com aquela bolinha. Vou colocar no pé e sentir equilíbrio. Né? Então, andar descalço, sentir o chão. Enquanto a gente tem perdido isso. É legal que a minha avó falava que há pessoas que tomam muito choque porque não andam descalço dentro de casa. E a gente fica mais... Fica carregado. A gente fica carregado, exato. E isso, né, não é só africano, né? A gente vai ter isso nas comunidades indígenas também. Todas aquelas comunidades, aquelas populações, sociedades que eram ligadas à terra, né, elas vão seguir esse mesmo princípio, porque é a importância disso, né? Esses marcos de civilização, né? E de como isso está presente. Você vai ter as benzedeiras, por exemplo. A gente vai ter, né, em todos os lugares, a gente sempre vai ter aquela senhorinha que planta. Né? Isso, essa questão de estar conectado com a terra, de estar conectado com aqui, de estar conectado com o presente, de saber respeitar quem viu antes. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na terapia, né? Que eu sempre tive muito respeito pelas ancestrais, mas eu aprendi que a ancestralidade é muito mais que isso. Não é só respeitar a minha avó. É saber entender o tempo deles. E de respirar não só a minha avó, mas o meu tio. Mas você tem um irmão mais velho, entendeu? Uma tia mais velha. E respeitar essa ancestralidade também está nisso. Saber o tempo deles. E saber o que eles passaram para você estar aqui hoje. Aí já entra um pouco da ancestralidade e da memória, né? Memória. Que é bem presente, né? A questão da memória, né? E você está vivendo e você traz isso com você mesmo. E de conversar, né? Parar para ouvir. A gente tem que começar a parar para ouvir. E principalmente ouvir os nossos mais velhos. A história ela tem um campo chamado que é a história oral, né? Que é uma metodologia. Aqui a gente já até entra em oralidade, né? Exato, dá para juntar. Porque a memória e a oralidade estão juntas o tempo todo. O tempo todo. Quando eu falo, eu lembro. Sabe? E os indígenas e os africanos, e os afro-brasileiros lá no passado, a gente não tinha história escrita, a gente tinha história oral. Os griots, os pajés, os xamãs, né, eram responsáveis por transmitir esse conhecimento oral, essa memória. E de não deixar isso se perder. Então a gente precisa aprender a ouvir os nossos mais velhos. E às vezes o quanto que a escrita ou o modo que a gente tem na sociedade é elitista, não dá acesso. Ao invés dela incluir, ela tem esse papel de excluir.
Porque por isso é muito legal no campo da história de trazer essa metodologia da história oral que abrange esses conhecimentos que a ciência não conseguia tratar antes. Porque se eu consigo, porque o que é fonte histórica? Fonte histórica só tudo aquilo que está escrito. Então, quando eu pego e você me traz a Tati, me traz uma experiência que ela viveu em sala de aula lá anos atrás. Eu escrevo isso passa a ser um documento, isso passa a ser uma fonte histórica. E que, assim como qualquer outra fonte histórica, precisa ser analisada. Porque nenhuma fonte histórica é 100% pura ou 100% neutra. Tudo é política, tudo tem posicionamento. Mas que você não sabe o posicionamento da coisa. Quando você fala, você transmite um posicionamento seu. Mas você não tem consciência dele. Então, saber ouvir os nossos mais velhos, saber, né, interpretar, saber ver a diferença, saber que às vezes, por exemplo, a minha avó, ela trazia experiências de Mandijuba, ela morava aqui em Mandijuba, entendeu? O pai dela trabalhava numa terra para poder morar, sabe? Então, o que ela viveu ali, nem tudo que ela viveu ali é a verdade universal, mas o que ela viveu ali é verdade. E aquilo ela aprendeu com outra pessoa. O pai dela e a mãe dela também não sabia escrever. Então, como que ela aprendeu isso? Ela aprendeu oralmente. Assim como o pai e a mãe dela aprenderam oralmente no passado. E a memória não ensina pra gente. A gente não pode ficar repetindo o passado. A gente não, o passado a gente tem que lembrar sempre, a gente tem que ter memória o que foi o nosso passado para a gente não repetir aquilo que não deu certo, não repetir aquilo que foi errado. E a gente tem uma sociedade que vive repetindo o passado porque não se apega à memória. Vive um passado idealizado, que assim, entendeu? Que não aconteceu para a maioria das pessoas. E musicalidade? Musicalidade é sentir, esse movimento de sentir. Você vai ver, não é à toa que nas sociedades africanas tem o tambor. O tambor é o tambor do coração, é o movimento do coração. É movimento. Música é movimento. Música mexe com a gente até hoje. Música é uma das poucas coisas que mexe com a gente, independente se você sabe ou não. Você escuta a música, você sente a música. Ela atravessa. E é por isso que as religiões indígenas, as religiões africanas, estão muito ligadas ao som, ao batuque, ao tambor, à instrumentalização, a esse som que mexe, que faz a gente sentir. E não só, né? A gente vai ter na música erudita, na Europa, também os instrumentos de sopro e corda, né? E também como a música ela está presente em tudo, e ela sempre esteve presente em tudo. E a música ela também tem esse papel da memória, né? Porque muitas histórias africanas eram passadas através de música. As músicas elas contavam no Nordeste, a gente vai ter várias músicas nordestinas que transmitem, né? O sertanejo raiz também, você vai ver lá Trio Parada Dura, alguns grupos sertanejos mais antigos, que eles trazem histórias de vida, né? De amor, sofrimento, de glória, ou, sabe? Então, a música ela também tem esse papel de memória, de cultura. E cooperativismo, comunitarismo? Eu acho que isso está ligado a tudo que eu aprendi com a minha avó desde sempre, né? Isso volta para a ancestralidade. Acho que tudo que a gente falou que volta para essa ancestralidade. Porque eu sempre aprendi com a minha avó que não era eu pago mais ou você paga menos. Eu pago porque você é da minha família. Então nós moramos dentro de uma casa. Então temos que ter cooperação. Então quando eu compro um arroz na minha casa, eu não estou comprando porque, olha, o Lucas comprou. Não. Eu comprei para minha família. 1 quilo de carne. Eu não comprei para eles, eu comprei para nós. É nossa. Sabe? E de saber que todo mundo tem uma função social, tem um papel importante na comunidade. Né? Eu sou porque nós somos. É isso, sabe? Nunca, nada fez tanto sentido para mim como o ditado muito... Eu sou porque nós somos. A universidade só existe porque tem pessoas que estudam, que tem estudantes, e sempre está vindo novas gerações de estudantes. Entendeu? O professor só tem uma vaga, só tem um serviço porque ele tem alguém para ensinar. Só existe um presidente porque ele tem um país para governar. Entendeu? E, por último, a energia vital, axé. Axé. É de a gente saber que a gente está junto o tempo todo. Sabe? A gente se sente conectado. A gente perdeu essa conexão. Mas a gente sabe que nos motiva.
Verdade. Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço, Tati. Muito bom participar desse projeto com vocês. Gente, é isso. Vamos encerrando. Um beijo, gente.